Hoje você vai aprender como calcular intervalos de confiança para proporção populacional. A ideia é basicamente o que acontece em toda pesquisa, por exemplo, de intenção de votos. Você coleta uma amostra de pessoas na população e vê qual é a proporção de pessoas naquela amostra que vai votar pelo candidato A ou pelo candidato B, e a partir dessa proporção amostral você tenta inferir alguma coisa sobre a proporção de pessoas na população que vão votar pelo tal candidato. Para tirar o máximo proveito deste vídeo, você deve ter assistido ao vídeo anterior sobre o Teorema Central do Limite, o TCL. Lá nós discutimos distribuições amostrais, a ideia incrível de que a distribuição de todas as médias amostrais segue a distribuição normal, independente da forma da distribuição original da população. Mas vamos lá, hoje vamos começar com este exemplo aqui. Qual é a proporção de pessoas que postam no Facebook diariamente? A ideia é a seguinte, na teoria. Nós temos uma pesquisa com uma amostra aleatória de 156 pessoas. Dessas 156 pessoas, 48 postam no Facebook todo dia. A proporção de pessoas que postam diariamente é 48 sobre 156, que vai dar aproximadamente 31%. Então, a proporção amostral, que nós chamamos de P-chapéu, é de 31%, 0,31. Esta amostra de 156 pessoas não é a população inteira. A ideia é qual é a proporção na população inteira de pessoas que postam todo dia no Facebook. Esta proporção populacional não vai ser exatamente de 31%, mas 31% é uma boa estimativa. Como toda estimativa, P-chapéu também tem uma margem de erro. Existe uma probabilidade de que P-chapéu esteja próxima de uma certa distância, nós vamos chamar essa distância de margem de erro, da proporção populacional. E como nós vamos calcular essa margem de erro? Usando o Teorema Central do Limite. Para usar o Teorema Central do Limite, como você viu no vídeo anterior, algumas condições precisam ser satisfeitas. Primeira condição, o tamanho da amostra é maior que 30. No nosso caso, nós estamos trabalhando com 156 pessoas, ok? N é maior do que 30. A nossa amostra é aleatória? Vamos supor que sim, ninguém falou no enunciado como essa amostra foi coletada. Vamos supor que a amostra é aleatória, representativa da população. Os indivíduos da amostra são independentes? Também nada foi dito, vamos supor que sim. Para garantir independência, o tamanho da amostra deve ser menos do que 10% da população. Também nada foi dito, mas podemos supor que a população de interesse é muito maior do que os 156 indivíduos. Também precisamos, para usar o TCL, no caso da proporção, garantir que pelo menos 10 sucessos e pelo menos 10 fracassos existam na amostra. Vamos considerar sucessos como sendo as pessoas votarem no tal... vamos considerar como sucesso as pessoas postarem no Facebook todo dia. Na nossa amostra, 48 sucessos aconteceram. Então, isso é mais do que 10. E todo o resto é fracasso, mais de 100 pessoas. Então, esta condição de pelo menos 10 sucessos e pelo menos 10 fracassos também está satisfeita. Ok. Qual é o raciocínio que foi detalhado no vídeo sobre o Teorema Central do Limite? A proporção amostral, que nós chamamos de P-chapéu, varia para cada amostra. Cada amostra diferente que eu tiver vai ter uma proporção amostral P-chapéu diferente. Então, P-chapéu é, ela mesma, uma variável aleatória.
Toda variável aleatória tem uma distribuição de probabilidade. A distribuição de P-chapéu vai ser a distribuição amostral da proporção. O TCL diz que a distribuição de P-chapéu é normal, a média da distribuição de P-chapéu é a proporção populacional P, que nós não sabemos e nunca vamos saber, e é exatamente o que nós estamos querendo estimar. Como assim a média da distribuição de P-chapéu é P? Significa que se eu tirar todas as amostras possíveis dessa população, todas as amostras de 156 pessoas possíveis desta população, calcular a proporção de pessoas que postam no Facebook todo dia em cada uma dessas amostras, e aí calcular a média de todas essas proporções populacionais, o resultado vai ser exatamente a média populacional, coisa que eu não posso conseguir porque eu teria que obter todas as amostras de 156 pessoas a partir dessa população, que é muito mais difícil do que pegar a população inteira e calcular logo a proporção populacional P. Mas nós não vamos fazer nenhuma coisa nem outra, nem tirar todas as amostras possíveis e nem examinar a população inteira. Nós tiramos uma amostra de 156, calculamos P-chapéu, sabemos que essa P-chapéu é uma variável aleatória que tem essa distribuição normal com média P. E mais ainda, o teorema central do limite diz que o desvio padrão da distribuição de P-chapéu é esse aqui, raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N, tudo dentro da raiz quadrada. Coisa que nós também nunca vamos descobrir, porque esse desvio padrão é função de Pzinho, que é a proporção populacional, que nós não conhecemos. Mas nós podemos estimar esse desvio padrão simplesmente colocando P-chapéu no lugar de Pzinho nessa forma. Vamos supor que a nossa estimativa não seja exatamente a proporção populacional. P-chapéu é diferente de P. Então nós estamos numa dessas duas situações. A proporção populacional P é desconhecida, é a média μ da distribuição amostral de P-chapéu e nós achamos esse valor de P-chapéu. Ou é menor do que a proporção populacional, ou, na outra situação possível, é maior do que a proporção populacional P. E aqui fica bem claro que a distribuição da proporção amostral, a distribuição de P-chapéu, é normal. Agora, preste atenção no desfecho do raciocínio. Nada nas mangas. A nossa distribuição de P-chapéu é normal. Nós sabemos que em uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma, 95% da probabilidade está a 1,96 desvios padrão de distância da média. Aqui nós temos uma distribuição normal, vamos marcar a média dela como 0, ou seja, eu estou a 0 desvios padrão da média aqui. Se eu andar para a direita, 1,96 desvios padrão, aqui, ó, quase chegando no 2, e andar para a esquerda, também 1,96 desvios padrão, quase chegando no menos 2, a área abaixo da curva, que está em vermelho aqui, é de 95% de toda a área que está abaixo da curva normal. Então, existe 0,95 de probabilidade nesta área vermelha. Lembra que isso é a distribuição amostral de P-chapéu, a distribuição das proporções amostrais. Isso quer dizer que 95% das amostras possíveis vão dar uma proporção amostral P-chapéu dentro desta área vermelha. 95% das amostras estão nesta área vermelha. Esta curva normal tem este desvio padrão, como nós já vimos, estimado com P-chapéu no lugar de P. Em 95% das amostras, P-chapéu vai estar a 1,96 vezes este desvio padrão, que nós vimos lá no TCL, nós chamamos o desvio padrão da proporção amostral de erro padrão. Então, em 95% das amostras possíveis, P-chapéu vai estar dentro desta área vermelha, que corresponde a 1,96 vezes o erro padrão.
E a nossa amostra? A nossa amostra é uma destas 95% das amostras possíveis? Nós não sabemos. Nossa amostra é aleatória. E justamente porque nossa amostra é aleatória, existe 95% de probabilidade de que, sim, a nossa amostra seja uma dessas que tem proporção amostral P-chapéu dentro da área vermelha. Ou seja, existe 0,95 de probabilidade de que o nosso P-chapéu esteja a 1,96 vezes o erro padrão ou menos de distância da proporção populacional. Daí podemos dizer com 95% de confiança que a proporção populacional P está nesse intervalo, que corresponde a um ponto 1,96 erro padrão à esquerda de P-chapéu, a um ponto 1,96 vezes o erro padrão à direita do P-chapéu. Calculando, já que a gente tem o P-chapéu, que era aquele valor lá em cima, 0,31, e a gente tem o erro padrão, que nós calculamos por esta fórmula aqui, nós chegamos a este intervalo. A proporção populacional P está neste intervalo, entre 0,24 e 0,38. Com 95% de confiança. Olha os desenhos para as duas situações possíveis. Se a nossa P-chapéu, 0,31, é menor do que a proporção populacional verdadeira, no momento em que eu estico estes braços aqui, entre aspas, cada braço desse correspondendo a 1,96 vezes o erro padrão, eu tenho 95% de chance de capturar a proporção populacional verdadeira. Da mesma forma, se o nosso P-chapéu for maior do que a proporção populacional, eu estico os dois braços de mesmo tamanho, 1,96 vezes erro padrão a partir do P-chapéu, eu tenho 95% de chance de capturar a verdadeira proporção populacional. O que quer dizer esse 95% de confiança? Quer dizer que nós não temos certeza de que a nossa amostra está dentro daquela faixa vermelha. Nós não sabemos. Mas existe 95% de probabilidade de que sim, a nossa amostra esteja na faixa vermelha. E se a nossa amostra está dentro da faixa vermelha, na pior das hipóteses, o nosso P-chapéu vai estar a 1,96 vezes o erro padrão da média verdadeira, que é o centro da distribuição. Na pior das hipóteses, a nossa amostra vai estar ou nesta borda ou nesta borda. E a distância vai ser, então, 1,96 vezes o erro padrão. São os casos extremos. É isso que o 95% de confiança quer dizer. Existe 5% de probabilidade de que a nossa amostra tenha sido ruim. Existe 5% de probabilidade de que a nossa amostra tenha sido tirada destas caudas aqui e que esteja fora da área vermelha. Neste caso, demos azar e a proporção populacional verdadeira não vai estar a 1,96 vezes erro padrão de distância, vai estar uma distância maior, mas é um azar que tem 5% de chance de acontecer. É isso que quer dizer 95% de confiança. Dito de outro modo, se nós repetirmos este experimento com 100 amostras diferentes, o intervalo de confiança vai capturar a proporção populacional em 95 das vezes. 95% das 100 amostras vão ser boas. Em 5% das vezes, em 5 amostras, vai acontecer da amostra ser ruim e a proporção populacional verdadeira não vai estar dentro do intervalo de confiança. O importante é perceber que 95% não é a probabilidade da proporção ter um valor ou outro, a proporção populacional P ter um determinado valor ou outro. Não, a proporção populacional P
ela já existe, ela é definida, ela é um valor fixo. Não existe probabilidade dela ser ou não ser um determinado valor, a não ser 1 ou 0. Ou Pzinho tem um valor com probabilidade 1 ou não tem aquele valor, ou seja, a probabilidade é 0 de ter aquele valor. Então, 95% não é probabilidade de Pzinho ter valor nenhum. 95% é a probabilidade da nossa amostra ter sido boa. É uma probabilidade relativa à nossa amostra, ao processo de amostragem. E quando eu digo 95% de confiança, quer dizer que existe 5% de probabilidade de eu ter coletado uma amostra ruim e daí meu intervalo de confiança ser podre. Para deixar isso mais claro, vamos fazer uma simulação. Eu simulo aqui uma população de 200 mil valores, falsos ou verdadeiros. Falso quer dizer que a pessoa não posta no Facebook todo dia. Verdadeiro quer dizer que a pessoa posta no Facebook todo dia. Esta população de 200 mil habitantes foi gerada com este comando em R aqui. Eu gero os 200 mil elementos aqui, de acordo com esta probabilidade Pzinho de postar todo dia no Facebook ou não. Pzinho é a probabilidade de postar todo dia, 1 menos P é a probabilidade de não postar todo dia. Eu não revelei aqui o valor de Pzinho, está escondido num chunk que eu não mandei imprimir de propósito. Por quê? Porque na vida real você não vai saber esse valor de Pzinho. Eu sei porque eu criei a população, você não. Então vamos tirar uma amostra de 156 pessoas. Está aqui, tirei a amostra de 156 pessoas. Qual foi o valor de P-chapéu que eu obtive a partir dessa amostra? 30%. Na minha amostra, 30% das pessoas, 30% das 156 pessoas postam todo dia no Facebook. Vamos construir um intervalo de confiança de 95%. Primeira coisa, calcular o erro padrão. Eu jogo aquela fórmula, que é a raiz quadrada de P-chapéu vezes 1 menos P-chapéu sobre N, tudo dentro da raiz quadrada, e chego a 0,037 aproximadamente. Este é o valor do erro padrão, é o desvio padrão da distribuição amostral de P-chapéu. Para conseguir um intervalo de confiança com 95%, eu preciso usar 1,96 multiplicado pelo erro padrão. Isso vai me dar a margem de erro. Faço isso, a margem de erro é de 0,072 aproximadamente. Calculo agora os extremos do intervalo de confiança. P-chapéu menos a margem e P-chapéu mais a margem. Chego a estes extremos aqui. A proporção populacional está entre 23% e 37%, com 95% de confiança. Será que este intervalo é bom? Será que a nossa amostra era boa? Estava dentro daqueles 95% de amostras que ficam próximas da proporção verdadeira? Na vida real, nós nunca vamos saber. Eu sei porque fui eu que gerei a população, mas eu não vou dizer nada ainda, porque eu quero fazer o seguinte: eu quero gerar mais 50 amostras e examinar os intervalos de confiança calculados a partir delas. 50 amostras a partir daquela mesma população. Eu chamei de população. Como nós estamos trabalhando com 95% de confiança, é razoável que dos 50 intervalos, 5% sejam ruins. Isso corresponde a 2 ou 3 dos intervalos. Provavelmente das nossas 50 amostras, 2 ou 3 vão ser podres e os intervalos de confiança gerados a partir delas vão ser ruins. Está aqui o comando, gero as 50 amostras, criei uma funçãozinha aqui para montar o intervalo de confiança, dado uma amostra. Examine estes comandos aqui, veja os cálculos, perceba que não tem novidade nenhuma.
esta função retorna um vetor de 2 posições. Aqui em cima eu tenho uns comentários explicando o que é cada parâmetro, o que é o valor de retorno. Este tipo de comentário, que tem tralha e apóstrofo antes, é um comentário, é um tipo de comentário usado pelo próprio R e por utilitários ligados ao R para gerar documentação de cada função. Na verdade, é este tipo de comentário que gera as páginas de ajuda de cada função do R. Se você rodar esta definição de função com estes comentários e depois pedir ajuda sobre montar IC, um ponto de interrogação, montar IC, você vai ver estes comentários aqui como sendo a ajuda da função montar IC. Bem, fecha parênteses, não é isso que eu quero mostrar. Eu quero que depois você experimente com esse tipo de coisa. O RStudio tem um item de menu só para gerar estes comentários de documentação de função. Verifique isso depois, experimente com isso. A ideia é que eu pego esta função montar IC e aplico a cada elemento da nossa lista de amostras. Amostras é uma lista de 50 vetores, cada elemento da lista amostras é um vetor. Aqui eu aplico a função montar IC a cada vetor da lista amostra. A função map serve para isso. Depois também explore a função map. E aí eu vejo em quais deles a proporção verdadeira da população foi capturada pelo intervalo de confiança. Vê que a maioria deles deu verdadeira, a maioria deles contém a proporção populacional verdadeira, Pzinho, que eu ainda estou mantendo escondida. Mas alguns deles, na verdade, 1, 2 e 3, dos 50 intervalos de confiança construídos, acima de 50 amostras diferentes, não capturaram a proporção populacional verdadeira. Conforme eu havia dito, 2 ou 3 vão dar errado, 2 ou 3 amostras vão ser podres. É isso que significa 95% de confiança. Eu plotei este gráfico aqui para visualizar os intervalos. Esta linha preta é a proporção populacional verdadeira. Agora você sabe o valor de Pzinho. Estou revelando aqui. Cada segmento azul ou vermelho deste aqui é um intervalo de confiança. Tem 50 deles aqui, um para cada amostra. 3 das amostras erraram a proporção populacional verdadeira. São amostras que deram um p-chapéu ou muito alto ou muito baixo, e aí o intervalo de confiança não capturou a proporção populacional verdadeira. E agora você, sabendo o valor real de Pzinho, volta lá para aquele primeiro intervalo de confiança e veja se aquele primeiro intervalo de confiança era bom. Agora pense o seguinte, responda aí na sua cabeça. Estes intervalos de confiança, esses segmentos azuis e vermelhos aqui, todos têm o mesmo tamanho? Pense bem, sim ou não. Por quê? Agora eu já posso falar da situação geral. Eu tenho uma amostra de N elementos, esta amostra me dá uma proporção amostral p-chapéu e eu quero construir um intervalo de confiança de C%. 95% foi o nosso caso. Eu vou falar em 95% e 0,95% como sendo a mesma coisa, tá? Isso aí você transforma proporção em percentagem, às vezes eu vou falar 95%, às vezes eu vou falar 0,95%, você não deve ter dificuldade pelo contexto em entender. No nosso exemplo, o N era 156, p-chapéu era 48 sobre 156, que era o 0,31 aproximadamente, e o C, o nível de confiança, era 0,95. Dada esta situação, você verifica se você pode usar o TCL, a distribuição da população é normal. Se for normal, eu posso trabalhar com amostras pequenas, de no mínimo 10 elementos. Se a distribuição da população não for conhecida, aí eu vou exigir que a amostra seja de pelo menos 30 indivíduos.
A amostra aleatória é representativa da população? Os valores da amostra são independentes? Isso depende de como a amostra foi coletada. Mas uma maneira de assegurar que a amostra é independente, que os elementos da amostra são independentes, é garantir que o tamanho da amostra seja menos do que 10% da população. Mas é importante saber como a amostra foi coletada também. Há pelo menos 10 fracassos e pelo menos 10 sucessos na amostra. Se todas as condições forem satisfeitas, você parte para calcular o erro padrão da distribuição amostral usando esta fórmula, que só depende do p-chapéu e do tamanho da amostra n. Calcula a margem de erro. Como você vai calcular a margem de erro? Bem, primeiro você precisa saber o valor crítico, que eu estou chamando aqui de Z estrela. O valor crítico nada mais é do que o 1,96. Nós usamos o 1,96 porque nós estávamos trabalhando com o nível de confiança de 95%. Como calcular isso? Vamos voltar para aquela figura. O valor crítico, que no nosso caso foi 1,96, é este valor aqui no eixo X, que corresponde a 95% da probabilidade abaixo da curva normal. Aqui é mais 1,96, aqui é menos 1,96. O valor crítico Z estrela é 1,96. Como a normal é simétrica, aqui está em torno de zero, o valor crítico aqui à esquerda é menos o valor crítico à direita. Se o meu intervalo de confiança se o meu nível de confiança for de 90% e não de 95%, esta área vermelha vai ser um pouco menor, o valor crítico vai ser menor do que 1,96. Se o meu intervalo de confiança for de 99%, o meu nível de confiança for de 99%, esta área vermelha vai ser maior, o valor crítico vai ser maior do que 2. E como você calcula isso? Usando a função QNorm. Verifique que a maneira é exatamente essa. Pensa um pouquinho, examina. Você calcula o valor crítico Z estrela usando o nível de confiança e a função QNorm, que dá a probabilidade acumulada abaixo da curva normal. Pense bem. A margem de erro vai ser o valor crítico vezes o erro padrão. E agora você pode construir o intervalo. Os extremos do intervalo vão ser p-chapéu menos a margem de erro e p-chapéu mais a margem de erro. Eu quero agora que você construa outros intervalos de confiança para este mesmo exemplo, mas usando níveis de confiança diferentes. Nós usamos 95%. Eu quero que você use 90% e 99%. Quando você refaz o exemplo usando estes valores, o que acontece com os intervalos? Eles ficam maiores, menores? Ou seja, a margem de erro aumenta ou diminui? Qual é a relação entre o nível de confiança C e o tamanho da margem de erro? E o que acontece se eu quisesse usar nível de confiança igual a 100%? O Czinho seria 100%. Aí nós saberíamos a proporção populacional com certeza? Mais uma coisa que acontece na vida real. Quando você quer fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, você precisa projetar, planejar a sua pesquisa. Uma das coisas que fazem parte do planejamento é a decisão sobre o tamanho da amostra. Então vamos supor que você vai fazer uma pesquisa para saber a proporção Pzinho da população, para estimar a proporção da população que vai votar no candidato A na próxima eleição. Você quer que, quando você vá publicar o resultado da sua pesquisa, que a margem de erro seja de 5 pontos percentuais. Você já decidiu que você quer uma margem de erro com este valor. E você já decidiu que vai trabalhar com 95% de confiança. Ou seja, você decidiu o valor da margem de erro, o valor do Czinho. Você não sabe
o tamanho da amostra ainda. E o tamanho da amostra, n, vai depender justamente da margem de erro desejada. Em vez de você já ter o valor de nzinho e calcular a margem de erro em cima dele, a situação se inverteu. Você já tem o valor da margem de erro que você decidiu e você quer calcular o valor do nzinho necessário. Você já sabe o z estrela, porque depende do nível de confiança, que é 0,95. Você não sabe ainda o p-chapéu, porque você ainda não retirou a amostra. E você quer saber o valor de nzinho. Tá bom, vamos primeiro isolar o nzinho. Chegamos a esta fórmula aqui. Nzinho é igual a p-chapéu vezes 1 menos p-chapéu vezes o quadrado desta fração aqui. Eu sei o z estrela, eu sei a margem de erro que eu quero, que é 0,05. Eu não sei quem é p-chapéu. O que eu faço? Bem, eu quero o n mínimo, o tamanho de amostra mínimo para me dar aquela margem de erro. O n mínimo, na pior das hipóteses, vai ser o maior valor possível aqui do lado direito. O maior valor possível do lado direito eu vou conseguir quando o p-chapéu for 0,5. Metade da minha amostra vai ser sucesso e metade vai ser fracasso. Eu jogo 0,5 no p-chapéu. É o pior caso, é o valor de p-chapéu que maximiza n. Se eu fizer isso, eu faço essa conta aqui e chego a 384,16 no nosso exemplo. O z crítico, o z estrela é 1,96, a margem de erro desejada é 0,05 e eu coloquei 0,5 como sendo p-chapéu. Conclusão, preciso de pelo menos 385 pessoas na amostra. O n tem que ser pelo menos 385 para que a margem de erro seja 0,05. Nós usamos o valor de pior caso para p-chapéu, que é 0,5. Se nós já tivermos uma estimativa para p-chapéu, por uma pesquisa anterior, por exemplo, nós podemos usar essa estimativa em vez de 0,5. E perceba também que o tamanho mínimo da amostra, o nzinho que nós calculamos, não depende do tamanho da população. O tamanho da população não entra em jogo neste cálculo, a não ser para satisfazer aquela condição do teorema central do limite, de que a amostra tem que ter um tamanho menor do que 10% da população. É isso. Como exercício, calcule então qual seria o valor de n se nós já tivéssemos uma estimativa de p-chapéu 0,3. Use essa fórmula para calcular o tamanho mínimo da amostra. Tudo que nós fizemos na mão, o R já faz, obviamente. Existe uma função no R base chamada binom.test que calcula o intervalo de confiança para a proporção. Lembra que proporção é sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso tem tudo a ver com a distribuição binomial. Quando você chama binom.test com 48 sucessos, tamanho da amostra 156, a função calcula o intervalo de confiança e exibe para a gente que o valor default do nível de confiança é 95%, o intervalo que ela calculou foi esse aqui, que é diferente do nosso no exemplo, porque o algoritmo que binom.test usa é um pouco diferente do que nós usamos. Além disso, a função binom.test faz um teste de hipótese, que é um assunto que nós vamos ver daqui a alguns vídeos. O valor de retorno desta função é uma lista. Eu consigo acessar a estrutura de um objeto usando a função str e eu vejo que é uma lista de 9 elementos. O intervalo de confiança está num elemento da lista de nome conf.int. Então, o que eu fiz? Lembra que BT recebe o resultado da função. A estrutura de BT é essa. Se eu quiser só um intervalo de confiança, eu uso BT $confint. Ele me dá o intervalo de confiança. Um atributo desse vetor é o nível de confiança.
Esta é a função binom teste de R base. Existe um outro pacote especializado em distribuição binomial, testes de proporção, é o pacote binom. Ele implementa vários algoritmos diferentes para construir intervalo de confiança. Aqui no arquivo deste vídeo eu tenho um link para um artigo, um PDF de 2013, que estuda diversas alternativas, diversos algoritmos diferentes para construir intervalo de confiança para proporção. O pacote implementa vários desses algoritmos e oferece a função binom.confint. A original era binom.test, é a função de R base. O pacote binom oferece a função binom.confint. Chamando essa função, binom.confint 48156, e o resto do código aqui é só para formatar esta tabela bonitinha, nós temos como resultado diversos intervalos de confiança, cada um computado de acordo com um método. Então, existem aqui vários algoritmos que esta função usa. A diferença é pequena, os extremos dos intervalos, extremo inferior, extremo superior, são todos bem próximos. A média é diferente só no caso do algoritmo bayesiano. Bem, você pode ler sobre esses métodos diferentes no artigo linkado aqui no arquivo RMD. O nosso algoritmo que nós vimos na parte teórica da aula é o algoritmo assintótico. Aí você pode conferir que os extremos, que a média e os extremos do intervalo de confiança são exatamente os do nosso resultado teórico. A função de R base, que é binom test, implementa o algoritmo exact, o algoritmo exato. Você vê que estes extremos do intervalo de confiança são idênticos aos que eu obtive usando o binom.test de R base. Bem, você deve, para se familiarizar mais ainda, ler as páginas de ajuda das duas funções, tanto do R base quanto do pacote binom, e melhor ainda, entre no código-fonte da função binom.confint. Como você faz isso? No RStudio existe um item de menu chamado Code e lá embaixo Go to Function Definition. Você pode entrar lá no código-fonte e ver como a função binom.confint implementa estes métodos todos. No caso do assintótico, que é o que nós aprendemos na teoria, dê uma olhada nas linhas 45 a 54 do código-fonte, um trecho da implementação que usa variáveis definidas numas linhas anteriores. Leia o código e você vai entender exatamente o que está acontecendo e vai ver que é exatamente o que nós estudamos na parte teórica da aula de hoje. É isso então. Isto encerra o vídeo de hoje. Até a próxima.